Meu nome é Sinara Carvalho e nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a abordagem das taquiarritmias de QRS estreito. Isso é bem sala de emergência, isso é super prática clínica pediátrica. Eu tenho certeza que você, pediatra, que lida, diretamente com o pronto-socorro infantil, lida esporadicamente com crianças que chegam apresentando taquiarritmias. E vale a seguinte frase: a principal taquiarritmia comum na faixa etária pediátrica, sem dúvida, são as taquicardias supraventriculares. E quando eu falo taquicardia supraventricular, eu me refiro a taquicardias de QRS estreito. Importantíssimo isso, tá? Como a gente consegue identificar no traçado eletrocardiográfico um ataque cardíaco supraventricular? Primeiro, que eu estou diante de um ataque cardíaco, como eu falei, de QRS estreito. Primeiro item. Segundo, é um ataque cardíaco de QRS estreito e ondas R de forma regular. Então, eu tenho nesse caso um ataque arritmia de QRS estreito, regular e que eu não consigo enxergar onda P no traçado eletrocardiográfico. Até prova contrária, eu estou diante de um ataque supra, diferente de um ataque cardíaco sinusal, em que eu consigo identificar as ondas P's no traçado eletrocardiográfico. Mas a principal coisa, após, no caso, a identificação de um ataque cardíaco supraventricular, é classificar se aquele paciente ele se encontra estável ou instável. Bom, entenda como sendo instabilidade. Instabilidade é hemodinâmica. Paciente que apresenta uma perfusão tecidual lentificada, hipotensão, isso seria classificado na faixa etária pediátrica como sendo sinais de instabilidade. Olha só, de acordo com a última diretriz da American Heart Association de 2020, a gente agora realiza basicamente a adenosina em todos os casos. Bom, eu falei que é importante definir o critério de estabilidade ou instabilidade, porque, olha só, se a gente estiver diante de um paciente estável, a primeira conduta que eu devo realizar, manobra vagal. Se eu estiver diante de uma criança acima de 1 ano de idade, eu posso considerar fazer manobra de valsalva, pedir para a criança soprar a própria mão, soprar uma seringa, para tentar reverter aquela arritmia. Se eu estiver diante de um bebê abaixo de 1 ano de idade, eu posso considerar gelo na região da face, por alguns segundos, obviamente. Muito bem, se não houver reversão daquela arritmia, nesse caso, eu devo considerar a administração de adenosina na dose de 0,1 mg por quilo. Se eu precisar fazer uma segunda dose, eu faço a dose dobrada. No caso, eu vou fazer uma segunda dose de 0,2 mg por quilo, ok? Agora, se a minha criança ela estiver apresentando sinais clínicos de instabilidade, nesse caso, eu também, de acordo com essa diretriz da American Heart Association de 2020, eu também devo realizar a adenosina. Então, observe que a principal diferença do algoritmo, se o paciente ele se encontra estável ou instável, é que no paciente que estiver estável, eu primeiro realizo manobra vagal. Se não inverter, eu realizo adenosina. No caso da criança que tiver sinais de instabilidade, eu parto logo de cara para a realização, para a administração da adenosina na dose de 0,1 mg por quilo, se não reverter, uma segunda dose de 0,2 mg por quilo. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando nesse momento, mas e a cardioversão elétrica sincronizada? Atualmente, pela diretriz da American Heart, a cardioversão sincronizada ela deve ser feita apenas em duas situações: se a adenosina não reverter aquela arritmia ou se aquele meu paciente ele não tiver um acesso venoso disponível, ok? Bom, olha só, por esse traçado eletrocardiográfico que eu vou encontrar. Eu tenho aqui, nesse caso, um ataque cardíaco supraventricular. Observe que eu tenho um ataque cardíaco de QRS estreito, regular e que eu não consigo enxergar onda P. E nesse momento aqui, eu realizei ou uma manobra de valsalva, ou administrei adenosina para esse paciente. Observe que eu tenho uma linha isoelétrica, eu sempre chamo de um reset, é como se eu tivesse resetado o sistema nesse momento. Então, após administrar adenosina ou realizar uma manobra de valsalva, o paciente ele apresenta no monitor uma linha isoelétrica e depois ele pode reverter para um ritmo normal, um ritmo sinusal. É importante lembrar o mecanismo da ação da adenosina. A função dela é o bloqueio do nó atrioventricular. Por isso que a gente encontra como ação
quando ela está sendo administrada, essa linha isoelétrica após a sua administração. Muito bem, falou sobre taquicardias supraventriculares, a gente sempre tem que ter esse assunto em mente, principalmente em relação à abordagem, como eu falei, tendo em vista que é um assunto muito presente na prática clínica pediátrica.